Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Mamu e Loli Kids. Hoje a Lolinha não quis participar, né? Mas os vídeos não podem parar. Nós queremos transmitir um conhecimento para vocês e sem muita enrolação, né? Porque a Manuzinha tá aqui toda feliz, né? Animada. Hoje a gente vai falar sobre o que, Manuzinha? Sobre o tabernáculo. Sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo é uma barraca, né? É uma tenda construída no deserto, enquanto o povo cruzou o deserto, né? Nesse interim, eles construíram um tabernáculo, né? E a gente vai falar justamente hoje sobre esse tabernáculo para a gente encerrar a playlist sobre o livro de Êxodo, né? Então, o tabernáculo ele foi construído no deserto, né? E ele é um elemento fundamental na narrativa bíblica, especificamente lá no livro de Êxodo, né? Ele representa uma parte importante da história e da fé do povo de Israel, né? Ele é um santuário móvel. Ele é um santuário móvel e ele foi concedido. Por que móvel? Ele era itinerante, né? O povo montava e desmontava ele. É uma barraca mesmo, né? Então ele foi concedido ali, construído de acordo com as instruções divinas, né? Fornecidas a quem? A Moisés. No Monte Sinai, né? Lembrando que Moisés demorou demais ali em cima do monte, né? Por quê? Porque Deus estava instruindo eles a respeito de muita coisa, né? Sobre não só os 10 mandamentos, mas também a arca, o tabernáculo, né? Leis sobre homicídio, né? Leis sobre higiene, leis sobre comida, sobre casamento, leis morais, leis espirituais, né? Então demorou, e porque ele demorou, o povo achou que ele tinha morrido e construiu um bezerro de ouro, né? Então a importância do tabernáculo, ela vai muito além da sua aparência, né? Da sua arquitetura, do seu design. Ele carrega significados espirituais profundos, ok? Sim. Vamos falar da construção dele. O relato da construção é encontrado em Êxodo, lá mais ou menos nos capítulos 25 em diante. E Deus instruiu Moisés a coletar ofertas do povo para financiar a construção do tabernáculo. Então essas ofertas incluíam materiais preciosos. Quais eram os materiais? Ouro, prata, tecidos finos e madeira de acácia, né? Então só coisa boa, ok? E ele escolheu 2 carinhas bem habilidosos para construir essa arca aí, para liderar os trabalhos. Quem foram? Aí começa com B, mas eu sei. Eu acho que é Bezalel. Bezalel e Aoliézer. Então eles eram artesãos habilidosos, foram escolhidos ali para liderar a construção, né? E eles receberam habilidades especiais de Deus, né? De Deus, para desempenhar suas funções. Vamos falar agora como o tabernáculo ele era dividido. Ele era dividido em quantas partes? Em 3 partes. Em 3 partes. A primeira parte era qual? Era o pátio. Era o pátio, né? O pátio era uma área cercada por cortinas ali, né? De linho branco, né? Tentando comparar nos dias de hoje, seria o estacionamento da igreja, né? É o estacionamento da igreja ali. Mas voltando lá para o tabernáculo, dentro do pátio, tinha o que tinha dentro do pátio? Uma área para
o altar de Sacrifício. né, de holocaustos, né, onde os sacrifícios eram oferecidos, simbolizando a expiação dos pecados, né? Porque sempre quando tinha pecado, alguém tinha que morrer, né? Aí tinha que ser um bichinho. Não há redenção de pecados sem derramamento de sangue, né? Toda vez que alguém peca, existe morte, não é verdade? Também estava presente a pia de bronze, né? A pia de bronze era para quê? O que você faz na pia? A gente lava a mão. Lava a mão. Então quem lavava a mão nessa pia? Sacerdotes. Os sacerdotes, né? Para eles entrarem aonde? No lugar santo. No lugar santo, né? Na tenda, né? E você entrando no lugar, na tenda, você vai se deparar com qual lugar? Lugar santo, né? Então, o pátio, né, é o primeiro setor ali. O segundo setor do tabernáculo é o lugar santo. Nesse lugar santo, tinha também 3 objetos ali nesse lugar santo, que era o quê? O candelabro de ouro, né, de sete velas ali, né, de ouro. Ele representava a luz, né, de Deus na vida do povo, né? Tinha também a mesa dos pães da proposição, né, que representa o quê? Quando tem pão, é o quê, Manu? Unidos. União, comunhão, né? Então era representava ali a comunhão do povo com Deus, né? Quando a gente come o pão na ceia, a gente está em comunhão com o corpo de Cristo, né? E tinha também o altar de incenso. O altar de incenso, né? Simbolizava o quê? As orações do povo ascendendo a Deus, subindo a Deus, né? Subindo a Deus. A sua oração sobe até Deus? Sim. Sim, né? A sua oração, ela tem que subir aos céus, né? A nossa adoração. E o terceiro setor do tabernáculo era qual? Então, pátio, lugar santo. E o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, né? Que também é conhecido como o Santo dos Santos, né? Era o local mais sagrado do tabernáculo, Manu. Ele era o local mais sagrado. E ele abrigava o quê? O que continha dentro dele? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? E dentro da arca tinha também 3 coisas. Que era o quê? As tábuas da lei. Quantas tábuas? 10. Não, 2. 2 tábuas. 10 mandamentos. Mais 2 tábuas. Representava o quê? A Arca da Aliança. A presença de Deus, né? E também tinha lá dentro da Arca da Aliança a vara de Arão e o pote de maná. A vara de Arão e o pote de maná, né? Para o povo se lembrar que Deus sustentou eles no deserto, né? Tinha o propiciatório. O que seria o propiciatório? Não sei. O telhado da arca. O telhado é a tampa da arca, né? E em cima dessa tampa tinha o quê? 2 querubins. 2 querubins, um olhando para o outro, né? Um olhando para o outro, né? Então vamos falar do significado da arca, né? Da arca não, do tabernáculo, né? O tabernáculo era o local onde Deus habitava entre os israelitas, né? Simbolizando sua presença constante no meio deles, né? Deus está sempre do nosso lado, né? Está sempre do nosso lado. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a consumação dos tempos, né? Então, Ele está dentro de nós com seu Espírito Santo,
Cada elemento do tabernáculo tinha um significado profundo e apontava para Cristo e a sua obra, né? O sacrifício é o sacrifício de Cristo, né? O pão é o corpo de Cristo, né? Os rituais de sacrifício realizados ali, eles prefiguravam o sacrifício de Jesus na cruz, né? Para expiar, para redimir os pecados o seu e de quem está vendo esse vídeo. Então Jesus morreu pelos seus pecados, né? E é um símbolo, o tabernáculo é um símbolo poderoso da relação entre Deus e o seu povo, né? Bem como da redenção e reconciliação proporcionadas por Cristo, ok? Mesmo que ele não exista mais fisicamente, né? Por quê? Porque Salomão construiu o quê? Um templo, né? Um templo. E a sua mensagem e significado continuam a ressoar na fé e na espiritualidade cristã até os dias de hoje, né? E o diácono Estevão falou o quê? Sobre o templo, sobre o tabernáculo, sobre o templo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, agora Ele habita dentro de mim e de você, né? No nosso coração, né? Nós somos o tabernáculo de Deus, né? Como você está tratando o tabernáculo de Deus? A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo, não é verdade? Uhum. Então, vamos pensar a respeito disso, né? E que o Espírito Santo nos ajude, né, a manter a casa limpa, não é verdade? O tabernáculo limpo e cheio da presença dele, porque se o diabo vem e encontra a casa vazia, o que acontece? Ele traz 7 amiguinhos, né? Né? Então, é melhor manter a casa cheia do Espírito Santo, não é verdade? Uhum. Então, como é que a gente mantém essa casa cheia do Espírito Santo? Orando e lendo a Bíblia, né? Leia a Bíblia, ore, assistam os vídeos de Mamu e Loli, que você vai manter a casa cheia. Amém? Amém. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.